sou Elcio Cunha, doutorando no mesmo grupo de pesquisa e viemos fazer para você hoje um convite muito especial, né, Nina? Sim, um convite à leitura de um teórico muito importante. Vamos navegar hoje no conceito de deriva, de Humberto Maturana. Um convite à leitura a professores, pesquisadores e estudantes. Vem com a gente. O fenômeno do controle não existe, porque é uma deriva. A partir dessa epígrafe, vamos construir e caminhar e navegar um pouco sobre esse fenômeno que Maturana traz para a gente. O Grupo de Pesquisa sobre Avaliação e Educação Popular, o GEPAEP, iniciou suas atividades em 2002 como Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Avaliação na Escola Pública, com o objetivo de consolidar os laços entre a universidade, em especial o curso de Pedagogia e pós-graduação em Educação da UF, e a Escola Básica. A avaliação é um núcleo articulador do nosso grupo de pesquisa, tendo como referência práticas, processos, dilemas e desafios cotidianamente vividos na escola e nos processos de formação docente em suas modalidades inicial e continuada. A formação de professora pesquisadora destaca-se nessa trama com participação de estudantes da UF e professores da rede pública, sem vínculo com a universidade. O desenvolvimento do nosso trabalho nos levou a intensificar o diálogo com crianças. Assim, além da avaliação, temos nos aprofundado nos estudos sobre educação popular, infância, perspectivas decolonial, o que trouxe outros movimentos às nossas atividades de pesquisa, ensino e extensão, indicando a necessidade da recriação do nome do grupo. O GEPAEP se filia ao Laboratório Grupo Alfa e se insere na linha de pesquisas de estudos do cotidiano da educação popular, no programa de pós-graduação em educação da UF, o que demarca o seu encaminhamento epistemológico e teórico. Desde 2010, o GEPAEP integra o diretório do CNPq. E hoje viemos lhe convidar a fazer essa leitura sobre o conceito de deriva de Humberto Maturana. Humberto Maturana foi um teórico chileno que estudou medicina pela Universidade do Chile, biologia pela Universidade de Londres, foi PhD pela Universidade de Harvard, com pós-doutorado pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts. Também foi professor emérito e fundador da Faculdade de Ciências da Universidade do Chile. Dentre as obras que o nosso grupo estuda, temos o Ontologia da Realidade, Emoções e Linguagem na Educação e na Política, Cognição, Ciência e Vida Cotidiana, do mesmo autor. Sobre a deriva de Humberto Maturana, a gente vai dividir em 3 aspectos. A deriva não como um processo pejorativo, a relação do ser e do meio, e a relação do observador e sua instrumentalização e experiência. Primeiro, Humberto Maturana vai falar que deriva não é relativa a uma questão pejorativa, ruim. Aqui no Brasil a gente tem essa questão de estou perdido, estou à deriva, com aquela pessoa que não está entendendo o processo, está perdido, está arrumando sem caminho. Mas Humberto Maturana vai falar que na relação do ser com o meio, essa deriva de estar perdido, pejorativa, ela não existe. Existe um sistema de fatores que vai trazer elementos para que essa deriva tenha caminhos que são complexos, mas que encaminham para um lugar. Talvez, dependendo do aspecto onde as pessoas estejam, ela não consegue entender. Como exemplo, ele traz um navegante que está em alto mar, e esse navegante está perdido, tentando navegar, tentando se encontrar, e não consegue. E ele tenta entrar em contato com a costa. E com a costa ele entra em contato com a guarda, e a guarda pergunta para ele: você tem algum instrumento de navegação? E se esse navegante responder que tem algum instrumento, uma vela, ou um GPS, ou um guia, ou um mapa, uma referência, esse não está à deriva. Então, depois ele vai refazer as perguntas e esse navegador vai falando que não está à deriva.
E assim a Costa, entrando em contato com ele, consegue propor onde ele está. E mais do que isso, consegue calcular a distância e onde ele vai chegar, calculando a maré, a força dos ventos, a vela do barco, e aí faz uma projeção e consegue chegar. Então, Maturana vai falar que existem elementos que vão indicar para qual caminho as transformações ocorrem, para onde elas vão. Outro aspecto que a gente quer destacar no conceito de deriva de Maturana é a relação do organismo com o meio. Para a Maturana, eles estão em constante relação, onde um altera o outro, num aspecto bem similar, bem coesos. Então eles são vinculados, e a partir daí o meio vai alterando o ser, o organismo, assim como o organismo vai alterando o meio. E se a gente está falando em ser, também a gente pode estar falando em ontologia, né? Como o ser é, de acordo com essas alterações que ele faz no meio, que o meio faz a ele. É quase um processo de simbiose. Esse fenômeno, Maturana chama de deriva, em que as alterações do ser e do meio, do organismo do meio, vão se atrelando e se desenvolvendo, criando um caminho. E assim, para Maturana, organismo e meio vão juntos, construindo uma história de mudanças e transformações, a qual ele chama deriva. Em Cognição, Ciência e Vida Cotidiana, de Humberto Maturana. Organização e tradução, Cristina Magro, Vitor Paredes. Belo Horizonte, editora, UFMG, 2001. O autor destaca o conceito de deriva. Página 79. Deriva natural e a constituição do humano. Organismo e meio vão mudando juntos, uma vez que se desliza na vida em congruência com o meio, de modo que não é acidental o fato de um sistema tenha determinada configuração estrutural em suas circunstâncias. É o resultado de uma ontogenia, de uma história individual com conservação de organização e adaptação. Essa congruência, portanto, não é surpreendente, é necessária. Mas não é necessária porque tenha que ser assim. É necessária no sentido de que não poderia haver sido de outro modo. É o resultado de uma certa história. Existe uma palavra para esse fenômeno, uma palavra que nós usamos com certo desdém, ou para fazer uma conotação depreciativa. A palavra deriva. E continua na página 81. A história de mudança estrutural de um organismo em interações com o meio é uma deriva estrutural. A ontogenia de um ser vivo é uma deriva estrutural, na qual as mudanças estruturais que ocorrem são contingentes com as interações com o meio. Não são determinadas pelas circunstâncias do meio, mas são contingentes com elas, porque o meio apenas desencadeia no ser vivo mudanças estruturais e vice-versa. O meio muda de maneira contingente com as interações com o organismo, e aquilo ao qual o observador irá referir vai depender de onde esteja o seu olhar. Movimento-me. Minha estrutura muda. Não me movimento, minha estrutura também muda. Muda de maneira diferente? Sim. De modo que toda a vida individual, a vida de cada um de vocês, a minha vida, é uma deriva de mudança estrutural contingente com nossas interações. E como resultado disso, a cada instante nos encontramos em correspondência com o meio. Notem que esta correspondência com o meio não está relacionada com o bem ou com o mal, com o desejável ou com o indesejável. Se a organização
é a organização de um ser vivo enquanto se conservar a organização ser vivo, há correspondência com o meio. E aí, após essa leitura, a gente vai falar do terceiro aspecto. Para Maturana, e aí retomando o exemplo do barco, o observador da costa e o observador do barco têm relações diferentes. Então, de acordo com os dados e com os elementos que o observador da costa tem com relação àquele barco que aparentemente está à deriva, ele vai buscar esses elementos, os instrumentos, às vezes o mapa, às vezes as referências náuticas, e vai encontrar onde está aquele barco. O pesquisador, também no cotidiano, ele tem as suas referências. Além das experiências, né, de estar no barco, estar navegando, ele também tem as suas experiências, os seus instrumentos. E ali ele vai se encontrando, vai se relacionando, compreendendo que essa relação entre ser, entre organismo e meio, elas se dão mutuamente. É uma relação de instrumentalização, observação e experiências. Quando essas interações ocorrem de forma recorrente, o observador poderá dizer o resultado da história das relações, assim como o pesquisador do cotidiano. Imbuído nela, ele poderá ver o resultado dessas interações, o que acontece dentro do organismo. Maturana já chama de fisiologia do ser, mas porém, as relações do meio com o organismo já é uma conduta de comportamento. Então o observador verá uma história de transformações dessa conduta e ele poderá descrever essas condutas. Para terminar, a gente vai ler mais um texto de Maturana e complementar com essa questão da observação. Página 83. Mas enquanto as interações recorrentes ocorrem, e aqui vem o que nos interessa, o observador poderá dizer o que vê como resultado da história dessas interações recorrentes. Lembre-se de que, para o observador, o que acontece no interior de cada um desses seres vivos é sua fisiologia. E o que acontece nas interações com o meio é sua conduta ou comportamento. Então, o observador verá, por se tratar de seres vivos, é uma história de transformações da conduta, e ele pode descrever essas condutas que resultam das interações recorrentes. A pesquisa com o cotidiano necessita de metodologia que torne perceptível os fragmentos que são muitas vezes considerados irrelevantes e desprezíveis, porque eles são mediadores das relações complexas dos modos de viver e pensar que acontecem nos processos sociais. O conceito de deriva do Maturana nos ajuda a compreender como os sujeitos são singularmente marcados em processos coletivos e como vão deixando as suas marcas singularmente. A deriva no cotidiano também ajuda a evidenciar a forma como o pesquisador faz as suas escolhas no cotidiano e ajuda a organizar o caos que se encontra nesse cotidiano, que é vivo, intenso e está sempre em movimento. O conceito ajuda a direcionar a atenção que o pesquisador dá, por vezes, a determinados eventos e, muitas vezes, despreza outros. A seleção e interpretação não é arbitrária. Ela se torna possível diante das interações recorrentes do pesquisador no cotidiano de pesquisa. O conceito de a deriva como metodologia para pesquisa com o cotidiano encontra-se no livro Método Pesquisa com o Cotidiano, da organizadora Regina Leite Garcia. Para referenciar o que foi dito até aqui sobre o conceito de deriva como metodologia de pesquisa no cotidiano, colocaremos agora alguns trechos do livro Método Pesquisa com o Cotidiano, da organizadora Regina Leite Garcia. Esteban, 2003, página 204. A deriva evidencia que os sujeitos do cotidiano não podem ser considerados insignificantes, pois o conjunto de interações cotidiano vai orientando o nosso caminho.
O mesmo pode ser pensado em relação aos fatos cotidianos, pois ele constitui as circunstâncias que também compõem as interações que tecem as redes, inclusive de subjetividades, em que nos movemos e nos constituímos como sujeitos singulares e coletivos. A deriva conecta os fragmentos aos processos mais amplos, indicando que o ordinário, o insignificante, o episódico são expressões singulares das interações humanas e constituem que carregam a marca da trama social. Continuando, Esteban, 2003, página 205. A pesquisa com o cotidiano nos conduz a um terreno movediço, híbrido, opaco, cindido, no qual estamos todos os sujeitos implicados na pesquisa à deriva, percorrendo, portanto, um caminho que vai se constituindo como possível, com riscos. Agradecemos a sua companhia até aqui e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para saber sobre os próximos autores sobre os quais falaremos. Também temos um canal no podcast do grupo GEPAEP, com temas muito interessantes. Até o próximo vídeo ou o próximo podcast.